Boa noite a todos. É sempre bom estarmos juntos para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 23, cujo tema é da obsessão. Hoje nós iremos analisar os itens 248 ao 251. Antes de iniciarmos, vamos ao nosso momento de prece. Já vamos agradecendo aos benfeitores por essa oportunidade de aqui estarmos reunidos num só pensamento, acreditando sempre que somos amparados e que Deus, Jesus, Maria, a espiritualidade amiga, nos dá sempre os meios, a coragem, a força e a vontade do bem seguir, do bem caminhar. E é na certeza deste amparo que nós vamos dando por aberto o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, como nós já vimos as semanas passadas, que esse capítulo ele é extenso e muito interessante, muito rico, nós vamos fechar aqui hoje o item 248, que ele ainda está falando das causas, né, da obsessão. Quais são os motivos ainda das causas da obsessão? Como a Ângela bem colocou na semana passada, só lembrando que nós já aprendemos no início do capítulo, já fala que a obsessão é a ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. E aqui no caso, Kardec ele está sendo muito específico com os médios. Por quê? Porque a sua pesquisa estava embasada nas reuniões mediúnicas, nos médios. O que não quer dizer que a obsessão não venha acontecer com outras pessoas. Claro que sim, somos todos médios, mas aqui Kardec ele é bem específico na sua pesquisa, nas suas experiências com os médios que estão atuando nas reuniões mediúnicas. Então, no item 248, Kardec vai apontar ainda que um espírito que sempre quer ser atendido com exclusivismo pelo mesmo médium. Então, há que se atentar para essa forma também de obsessão. Porque todo o médium ele vai ser sempre intuído por aquele espírito. É lógico que existem espíritos bons que têm uma simpatia e que se manifesta por aquele médium. Por quê? Porque nós já vimos que tem espíritos que têm a mesma simpatia, a mesma sintonia, vamos dizer assim, espíritos que comungam da mesma, não vou dizer força, mas daquilo que o médium faz. Por exemplo, um médium que é médico, muitos espíritos ligados à questão da medicina, ou um espírito específico pode estar dando essa comunicação. Agora, quando é um espírito mau, há que se tomar esse cuidado. E aqui nós estamos falando de obsessão. Então, nós vamos perceber que isto prende-se sempre a uma falta de flexibilidade. Esse espírito não tem essa flexibilidade. Quando o espírito mau é sempre com uma intenção de colocar o médium sob sua dependência.
é antes um defeito do que uma qualidade e muito vizinho da obsessão. Isso nós já vimos no item 192 do Livro dos Médios, que fala justamente dos diversos tipos de médios. E aqui no item 248, novamente, ele vem falar isso. E ele vem falar também da questão do isolamento do médium. É sempre uma coisa desagradável para ele, porque não tem nenhum controle para as suas comunicações. Então, aquele médium que se isola, aquele médium que vai fazer as comunicações ou as suas psicografias isoladamente, não está num grupo mediúnico, é um fator para se tomar cuidado, que ele está sofrendo aí uma obsessão. E fala, não somente deve se esclarecer pelos avisos de terceiros, mas lhe é necessário estudar todos os gêneros das comunicações para compará-las, limitando-se às que obtém por boas que lhe parecem, se expõe a iludir sobre o seu valor. Então aqui o médium tem que tomar esse cuidado, porque muitas vezes ele acha que aquela comunicação é boa e ele está se iludindo. E a questão da ilusão, a questão da vaidade, significa que esse espírito, né, está inspirando ao médium. E aí, como há até a recomendação para não se fazer comunicações em casa ou em outros lugares, muitas vezes o próprio espírito inspira, né, ao médium a se afastar. Então, aqui no item 248 ainda são algumas das causas, alguns dos motivos da obsessão. A partir do item 249, Kardec vai colocar aqui os meios de combater a obsessão. Então, se há obsessão, vai haver a desobsessão. Muito comum na maioria dos centros das casas espíritas. Então, o que Kardec coloca? Os meios de combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela reveste. Ou seja, o meio de combater a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Cada uma será combatida conforme aí o seu caráter. E há meios para isso. E esses meios vão diferenciar. Então, Kardec vai colocar aqui que o perigo não existe realmente para todo médium bem convencido de ter relações com um espírito mentiroso, como ocorre na obsessão simples. Ele coloca essa questão do perigo para quê? Que o médium bem esclarecido, bem convencido, ele não deve ter medo. Ele não deve achar que isso é um perigo. Mas aí ele aponta as soluções. Então, na obsessão simples, não é para ele senão uma coisa desagradável. Então, a obsessão simples é algo que incomoda, é algo que é desagradável. Mas, precisamente por isso, lhe é desagradável. Então, essa sensação desagradável é uma razão a mais para o espírito obstinar-se atrás dele para vexá-lo. E aí a Kardec aponta duas formas, duas coisas essenciais se tem a fazer nesse caso. Então, primeiro, o médium deve provar ao espírito que não se é seu iludido e que lhe é impossível enganar. Então, o médium bem esclarecido, bem consciente, ele tem que provar para esse espírito que ele
não é possível de ser enganado, de ser iludido. E o segundo ponto aqui colocado por Kardec é: cansar-lhe pela paciência, em se mostrando mais paciente do que ele. Se bem convencido de que perde seu tempo, acabará por retirar, como o fazem os importunos aos quais não se dar ouvidos. Então aqui, a própria pessoa, o próprio médium, tem que ter aí essa paciência até conseguir se livrar. Não é xingando, não é ficando revoltado, mas sendo mais paciente do que o próprio espírito que está obsidiando. E aí continua Kardec: mas isso não basta sempre, e pode ser demorado, porque há os que são tenazes, e para eles meses e anos não são nada. Então eles não têm nada a perder, eles vão ficar ali tentando por dias, meses e anos. Por outro lado, o médium deve fazer um apelo fervoroso ao seu bom anjo, ao seu mentor, ao seu protetor, como também aos bons espíritos que lhes são simpáticos, e pedir-lhes que o assistam com respeito ao espírito obsessor. Por mal que seja, é preciso tratá-lo com severidade. Aqui severidade, gente, no sentido de seriedade, mas com benevolência, e vencê-lo pelo bom proceder. Então, mesmo você pedindo sempre ajuda aos seus mentores, benfeitores, nós temos que ter essa benevolência, essa piedade para com esse espírito. E ele fala ainda, orando por ele. A oração, ela é primordial em todos os processos obsessivos. E aí segue: se é realmente perverso, disso zombará no início, mas moralizando-o com perseverança, acabará por se emendar. É uma conversão a empreender, tarefa frequentemente penosa, ingrata, desagradável mesmo, mas cujo mérito está na dificuldade e que, se for bem cumprida, dá sempre a satisfação de realizar um dever de caridade e frequentemente de ter conduzido ao bom caminho uma alma perdida. Então veja, no início, esse espírito, ele vai zombar, ele não vai acreditar, mas a sua persistência, o seu querer, o seu empreender, as suas ações, as suas atitudes, o seu bem caminhar, faz com que ele perceba que você realmente está sendo mais paciente e persistente do que ele. E aí você está fazendo o quê? Um trabalho de caridade, de auxílio a esse irmão. E ainda segue Kardec. Convém igualmente interromper toda comunicação escrita desde que se reconhece que vem de um mau espírito, que não quer ser razoável, a fim de não lhe dar o prazer de ser escutado. Então aqui, gente, se o médium que foi influenciado, se o médium se sente influenciado, o ideal é ele parar, com a sua escrita, ele dar um tempo para se fortalecer, para se refazer. E ele fala, em certos casos mesmo, pode ser útil em parar de escrever por um tempo, regular-se segundo as circunstâncias. Mas se o médium escrevente pode evitar esses contatos, abstendo-se de escrever, o mesmo não vai ocorrer com o médium audiente,
que o espírito obsessor persegue algumas vezes a todo instante, com seus propósitos grosseiros e obscenos. Então veja, os médios audientes, como fazer? Ele está ali ouvindo o tempo todo e que não tem o mesmo recurso para tapar os ouvidos. De resto, Kardec diz, de resto, é preciso reconhecer que certas pessoas se divertem com a linguagem trivial dessa espécie de espírito, que encorajam e provocam rindo de suas tolices. E aí ele fala que, em vez dessas pessoas ficarem rindo, eles deviam se dispor de silêncio, de moralizá-los, de orar, de praticar aí o evangelho. Porque algumas pessoas parecem que se sentem felizes, né, com os obsidiados. Nossos conselhos não podem se aplicar àqueles que querem se arruinar. Então, aquelas pessoas que querem, que acham que é bom, né, continuar aí com o seu obsidiado, se torna difícil, porque é o que eu falei, existem pessoas que parece que gostam deste processo. Então, esses estados mentais, que muitas vezes algumas pessoas são levadas, há médios que gostam, porque ele está o quê? Em evidência. Mas aí é que se tem que tomar cuidado, porque ele estar em evidência por forças de um obsessor não é algo que vai agregar, porque cedo ou tarde isso vai vir à tona. E o trabalho da espiritualidade sempre, a espiritualidade superior, sempre será feito. E aí, continuando ainda, um outro meio que Kardec coloca para nos livrarmos da obsessão. No item 250, Kardec vai nos falar da fascinação. E aí ele vai falar que a fascinação é o império que o espírito toma sobre aquele do qual se apodera, não tem limites. Então a fascinação, como nós já vimos, o espírito se apodera do médium ou do ser de uma forma tão, vamos dizer assim, tão forte que não há limites. Ele fica numa condição mesmo de fascinado, encantado, deslumbrado. E aí o Kardec fala que a única coisa a fazer com ele é tentar convencê-lo de que está enganado e de conduzir sua obsessão para o caso de obsessão simples. Mas isso nem sempre é fácil, se não é mesmo algumas vezes impossível. Porque, gente, para um médium ou uma pessoa que está no processo obsessivo de fascinação, ela precisa se convencer que ela sozinha não dá conta. Ela precisa aceitar a ajuda. E aceitando a ajuda, ela pode reverter esse processo da fascinação para a obsessão simples. E aí ele fala, né, que a ascendência do espírito pode ser tal que torna o fascinado surdo a toda espécie de raciocínio e pode chegar até, quando o espírito comete alguma grossa heresia científica, a duvidar se não é a ciência que se engana. Então, assim, o estado dele é tão fascinado que ele já não tem mais controle de si. Então, ele leva a essa pessoa, a esse médium, a achar que a ciência está errada e ele é o correto. Como dissemos, ele acolhe geralmente muito mal os conselhos. Então, esse médium que está obsidiado, ele não consegue raciocinar.
E ele não vai ter essa facilidade de conversão, porque ele não aceita os conselhos, a crítica o magoa, ele fica irritado e o faz embirrar com aqueles que não partilham da sua admiração. Então, suspeitar do seu espírito é quase uma profanação aos seus olhos. E isso é tudo o que pede o espírito, porque o que quer é que lhe coloque de joelhos diante de sua palavra. Então, essa pessoa, esse médium, no processo obsessivo de fascinação, ele quer ser, vamos dizer assim, bajulado, porque ele quer que se coloque diante dele como ele fosse o melhor. Falar do seu mentor, falar das suas atitudes é algo que o aborrece. Por isso que é difícil convencê-lo a aceitar a ajuda. E aí são poucos os casos de pessoas, de médios que aceitam essa ajuda. E quando ele aceita, porque tudo vai se dar a partir do momento que o indivíduo aceita mudar. A desobsessão, ela não vai acontecer somente com o trabalho desobsessivo, como a gente conhece na casa espírita, mas é preciso o querer do médium ou da pessoa, é preciso a mudança de atitudes, de pensamentos. E aí a gente fica pensando, se ele está num processo de fascinação, o quanto é difícil, como está dizendo aqui mesmo Kardec, ele sair, ele aceitar. Aí ele fala, Kardec participa aí de uma reunião mediúnica, e aí ele dá esse exemplo. Um deles exercia sobre uma pessoa do nosso conhecimento uma fascinação extraordinária. Nós o evocamos e depois de algumas fanfarrice, vendo que não podia trocar sua identidade, acabou por confessar que não era aquele do qual tomava o nome. Tendo-lhe perguntado, então Kardec pergunta por que enganava assim as pessoas. Ele respondeu que pintava claramente o caráter dessa espécie de espírito. Ele respondeu, eu procurava um homem que pudesse conduzir. Encontrei-o aqui e fico. Mas se o fizer ver claro, vos expulsará. Então, se aquele médium conseguisse ser convencido e ver claramente, esse médium o expulsaria. Aí ele fala, Kardec, o Espírito fala, é o que veremos. Como não há pior cego do que aquele que não vê, quando se reconhece a inutilidade de toda tentativa para descerrar os olhos do fascinado. O que há de melhor a fazer é deixá-lo, com suas ilusões. Não se pode curar o enfermo que se obstina em conservar seu mal e nele se compraz. Então aqui Kardec, aquele se fechando, que o melhor a fazer é deixá-lo. Mas nós sabemos que o amparo divino é frequente em nossas vidas. E nós sabemos também que as diversas tentativas de convencer esse médium vai continuar. E aí, a gente não pode esquecer que na fascinação, o médium, ele não está agindo ali totalmente pela sua vontade. Por quê? Ele está tendo toda uma influência mental. Como fala, ele fica limitado. Ele não nem raciocina. Então vejam quanto é difícil e como é grande
esse trabalho todo a ser feito com esse médium. E ainda seguindo, no item 251, Kardec vai falar da subjugação corporal. Existe também a subjugação moral, mas aí são os itens seguintes. A subjugação corporal frequentemente rouba do obsidiado a energia necessária para dominar os maus espíritos. É por isso é necessária a intervenção de uma terceira pessoa. Então veja, gente, aqui na subjugação, a mente da pessoa está tão perturbada e assim, esse obsidiado está tão, vamos dizer assim, fluidicamente sem energia, porque a ação desses espíritos que estão obsidiando sugam a sua energia. E esse médium ou essa pessoa falta essa energia, ela não tem energia necessária, por isso ser necessário uma terceira pessoa. Aí ele fala, agindo seja pelo magnetismo, seja pela imposição da sua vontade. Na falta do concurso do obsidiado, essa pessoa deve tomar predomínio sobre o espírito, mas com esse predomínio não pode ser senão moral, e não é dado senão a um ser moralmente superior ao espírito. Então, esse ser, buscar o auxílio dos bons feitores, do plano espiritual, do espírito que assiste aquela reunião. E aí ele fala, quando ele fala aqui, buscar moralmente um ser superior, ele está falando de um espírito superior. Ele nem está falando aqui, pelo que eu entendi, ele nem está falando do dirigente da reunião, mas ele está falando desse espírito superior. Para exercer, esse poder será tanto maior quanto seja maior a sua superioridade moral, porque se impõe ao espírito que fica forçado a se inclinar diante dele. Foi por isso que Jesus tinha um grande poder para afastar o que chamava então os demônios, quer dizer, os maus espíritos, os obsessores, porque Jesus era um espírito de alta envergadura. E ele fala aqui, por isso que é importante chamar um espírito superior. Aí nas reuniões mediúnicas, acho que tem que chamar o espírito protetor daquele trabalho, o espírito da casa, Toda casa tem o seu protetor. E aí ele fala, e que essa pessoa também, ela tem que buscar aí, mesmo com toda essa sua fragilidade nos fluidos, porque ela não tem energia necessária, mas aquela terceira pessoa que está auxiliando também tem que ter esse esforço moral para auxiliar essa pessoa. Aí ele fala ainda, não podemos dar aqui senão conselhos gerais, porque não há nenhum procedimento material, sobretudo nenhuma fórmula, nenhuma palavra sacramental que tenha o poder de afastar espíritos obsessores. Então aqui Kardec está falando que não existe fórmulas, que não existe palavra sacramental. O que algumas vezes falta ao obsidiado é uma força fluídica suficiente. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador pode lhe vir utilmente em ajuda. Então, a força magnética,
Aqui eu acho que fala um médio de cura pode ser útil para auxiliar esse ser que está sendo obsidiado pela subjugação corporal. De resto, Kardec continua, de resto, é sempre bom tomar por um médio seguro os conselhos de um espírito superior ou de seu anjo guardião. Então aqui Kardec vai dizer que é importante a gente ter esse auxílio através de um médium, de um espírito superior, de um anjo guardião, que vai nos dar o que? As orientações, os conselhos. Agora, ainda dentro desse assunto, só para encerrar, para não ficar tão grande, nós sabemos aí que nós temos diversos recursos para utilizarmos como meios de combater a obsessão. A todo tempo, Kardec fala aí, a prece, a oração, o passe, o evangelho diário, a fé, a água fluidificada, a mudança de sintonia, a mudança de pensamento, o esclarecimento, o estudo, a palestra. Então, assim, a gente tem que ter esses cuidados, a oração persistente. Tudo isso é um conjunto de recursos para fortalecer no trabalho da desobsessão. A desobsessão não vai ocorrer, eu vou lá na casa espírita, faço lá o tratamento e pronto. Não. É uma mudança, é uma conversão do ser em mudar as suas atitudes e seus pensamentos. E aí, para fechar, lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, tem aquela coletânea de preces pelos obsedados, no item 81. E é interessante que aqui Kardec fala, vou ler só um trechinho, depois cada um pode estar lendo. Nos casos de obsessão grave, o obsedado está como envolvido e impregnado por um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É necessário livrá-lo desse fluido, mas um mau fluido não pode ser repelido por outro da mesma espécie, por uma ação semelhante à que o médium curador exerce nos casos de doença. Aí ele fala, é preciso expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reagente. Essa é a que podemos chamar de ação mecânica, mas não é suficiente. Faz-se também necessário, acima de tudo, agir sobre o ser inteligente, ou seja, agir sobre o espírito, com o qual se deve falar com autoridade, sendo que essa autoridade só é dada pela superioridade moral. Quanto maior for esta, tanto maior será a autoridade. E ele fala ainda, e ainda não é tudo, pois para se assegurar a libertação, é preciso convencer o espírito perverso a renunciar aos seus maus intentos, despertar-lhe o arrependimento e o desejo do bem, através de instruções habilmente dirigidas com a ajuda e evocação particulares, feitas no interesse da sua educação moral. Então, pode-se ter a dupla satisfação de libertar um encarnado e converter um espírito imperfeito. Então, a gente começa a ver, gente, o quanto é importante
as atitudes do médium, as nossas atitudes. E é isso, que com com esses recursos, com esses meios, é que nós vamos trabalhando aí a desobsessão. Então veja, a desobsessão não vai acontecer só lá no centro espírita. A desobsessão vai acontecer a todo instante. Por quê? Eu vou à casa espírita buscar o recurso. Mas no meu dia a dia eu tenho que manter meus pensamentos elevados, manter as minhas preces, manter o meu desejo de mudança e principalmente manter o Evangelho. Por isso que se fala tanto do Evangelho no lar, das leituras edificantes. E aqui esse estudo é apenas um pouquinho, um grãozinho na areia, porque se a gente começa a ver o quanto se tem de literatura que fala da obsessão. Então, é um assunto que cabe a cada um depois tá vendo. Nós já estudamos o Livro dos Espíritos, o que fala da obsessão e da desobsessão, o Livro dos Médiuns, o Evangelho e tantos outros livros, os livros de André Luiz, que fala dessa temática. Então, que nós possamos buscar um pouco mais, estudar um pouco mais, para compreendermos e entendermos todos esses ensinamentos de Kardec. As dúvidas, as colocações, possamos estar colocando aí no grupo do WhatsApp. Mais uma vez, gratidão a todos.